Olá, boa noite Brasil, boa noite Minas Gerais. Pesquisas da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que em cada 7 segundos morre uma pessoa com diabetes no mundo. A estimativa da Federação Internacional de Diabetes é de que 380 milhões de pessoas terão a doença até 2025. A boa notícia é que prevenir pode ser mais fácil do que você imagina. No programa, vamos falar sobre os tipos de diabetes, as causas, os sintomas, as complicações e o avanço da medicina na prevenção e no tratamento da doença. E também como conseguir os medicamentos pela rede pública de saúde. Agora no Brasil das Gerais. Você quer participar, tirar suas dúvidas? Nossos contatos estão todos aí. Telefone 3269-9000, e-mail brgerais@redeminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais e facebook.com/Brasil das Gerais. Doutor Livmar, vamos começar então explicando o que exatamente é a diabetes, para quem não sabe? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Mas o diabetes é uma doença que hoje a gente nem chama de doença, a gente já fala que é uma síndrome, porque a gente tem a agregação de vários sintomas e de várias patologias junto. Os egípcios já descreviam o diabetes, né? Diabetes vem da palavra grega que significa passar através de. Passar através do rim significa urinar. Então, diabetes mellitus significa urinar mel, urinar doce, urinar glicose. Então, a gente tem um hormônio muito importante, que é a insulina, que faz essa passagem, né? Abre as portas do nosso corpo para a glicose sair do sangue e entrar para dentro do nosso corpo. Nós temos vários tipos de diabetes. O mais conhecido é o diabetes do tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, a gente tem essa ausência desse hormônio, dessa chave, que é a insulina. Então, a glicose se acumula do lado de fora. Então a gente não tem aquela energia necessária para o nosso corpo estar respirando, estar vivendo. Então o paciente diabético tipo 1 ele vai ficando cansado, vai acumulando, né, glicose no sangue, tendo dificuldade para fazer as suas necessidades diárias. E o diabetes tipo 2, ele tem essa insulina, ele tem essa chave, mas os receptores dessa insulina, né, que é um receptor importante, um receptor de glicose, ele está bloqueado. Então, muitas vezes a gente tem um excesso de insulina, que é a chave, mas a fechadura, que seriam esses receptores, estão entupidos. Então, na obesidade, por exemplo, a gente tem esse acúmulo de gordura no abdômen, a glicose não consegue ir para dentro do corpo. E com isso a gente tem o diabetes do tipo 2. Esse é hereditário e tudo mais. Isso é o conceito de diabetes. Então, é uma doença que a gente tem elevação da glicose, ou por um defeito na insulina, ou por um defeito nessa absorção dessa glicose. Então, nós temos quase 12 tipos de diabetes. Nossa Senhora. E as causas, as principais causas da doença? Tem hereditariedade, sobrepeso, vida sedentária? O diabetes do tipo 1 realmente é a gente chama que é uma doença autoimune. O organismo ele para de reconhecer o pâncreas como sendo do próprio paciente. Então, ele começa a fazer uma destruição dessas células. Então, essas células que a gente chama de células beta, que estão no pâncreas, elas são destruídas. Então, até hoje, nós médicos não sabemos por que acontecem essas doenças autoimunes. Nós temos teorias, né? A gente sabe que existe uma agressão a esse pâncreas. Então, aquela criança, eu falo criança, mas pode ter diabetes tipo 1 até com mais de 20 anos de idade, né? É mais comum na faixa etária da pediatria. Ele tem uma manifestação aguda, ele para de produzir insulina e automaticamente ele vai começar a ter uma quebra das outras reservas de energia do nosso corpo. Ele começa a ter perda de proteína, né? O músculo começa a ser quebrado, então ele emagrece muito rápido, ele começa a perder gordura, então a criança definha, começa a beber muita água porque é uma desidratação intensa. Então esse é o diabetes tipo 1. A gente não tem uma causa ainda estabelecida. Alguns postulam que seja uma etiologia virótica, até o próprio leite de vaca já foi aventado uma vez, mas até hoje, eu repito, não se sabe a causa. O tipo 2, você falou muito bem. O tipo 2 tem a ver com os nossos hábitos. Ele tem um fator hereditário, aquele avô que era diabético, aquele pai, mãe, né? Mas a questão do sobrepeso. Mas quando a gente fala do sobrepeso,
é principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, o sedentarismo associado à hereditariedade, né, aos hábitos alimentares cada vez piores. A gente tem uma nutricionista aqui hoje, né, a gente está vendo que as pessoas estão comendo pior. Então, isso leva a um diabetes tipo 2. É uma epidemia. Nós estamos preparando aí para 2030 para mais de 350 milhões de diabéticos no mundo todo. É muita gente, né? Nossa Senhora. Vamos conversar agora com o Fred, gente, que é nosso colega aqui da Rede Minas. Estou muito feliz de você ter aceitado participar do programa. Que descobriu ainda na infância, né, a diabetes tipo 1. E ele contando a história aqui, parecia que eu estava lendo a sua história, né, Fred? É bem parecido mesmo. Eu descobri com 11 anos e nessa situação, eu era um acúmulo das duas, assim. Eu era uma criança sedentária, era cheinha, bem cheinha para minha idade, bem gordinho. E eu fui emagrecendo muito, definhando literalmente, até que passei muito mal, fui internado e com glicose, taxas de níveis de glicose assim altíssimos, 700. E foi assim que eu descobri a doença, bem da pior maneira possível, né? Já chegando ao ponto de desmaiar? Não, já desmaiar, passar mal, no hospital mesmo eu paguei por um dia, mais ou menos, eu não recobrei consciência. E chegou a entrar em coma diabético? Eu não sei se o coma é a palavra certa pelo tempo que eu fiquei. Mas eu fiquei aí um grande tempo, acho que foi mais de 20 horas desacordado. E é verdade que você primeiro teve um diagnóstico errado da doença? Tive sim. Como eu passei mal, era véspera de Natal, eu estava no interior e o primeiro médico que me atendeu, ele alegou que eu estava com uma infecção de garganta. E aí foi uma história bem legal, porque minha mãe, meu pai, 11 anos, eu não tinha nem cabeça para lidar com essas situações. Briga, mas não pode, infecção de garganta, ele perdeu uns 30 ou 40 quilos. Como é que pode? Infecção de garganta, ele está muito magro, ele está indo no banheiro toda hora, bebe muita água. Todos os sintomas apontavam para diabetes. Ninguém falava no nome diabetes? Não falava, porque a minha mãe conhecia, assim, a doença, porque os pais dela têm, mas era assim, só também. E ela tinha um conhecimento assim vago dos sintomas. Mas ela na época chegou a pedir para ele, mas não vai fazer um exame de sangue, não vai fazer nada? Não, menino, 11 anos, está com infecção de garganta, passou um xarope daqueles bem docinhos assim, à base de mel, né? E aí no outro dia não teve jeito, eu não estava acordando, não conseguia andar, as pessoas precisavam me carregar, eu estava desmaiando. Aí uma outra médica falou assim, olha, realmente ele está com sintomas, vamos fazer o exame de sangue. No hospital, o médico que cheguei lá para ser atendido, ele também não queria. Ele falou, não, isso aí está parecendo outra coisa. Não sei o que ele diagnosticou. Mas na hora que fez o exame, que viu que a glicose veio 700, ele até pediu desculpas de ter duvidado da minha mãe, do meu pai, que aquele era o diagnóstico correto da doença. E aí eu comecei a ser medicado. E nessa hora eu apaguei. Paguei, não lembro muito bem de mais nada. Só lembro quando eu já estava ficando melhor. Fiquei no hospital uns 2, 3 dias até sair do hospital já tendo que me automedicar e tudo mais. E aí a vida toda tratando, né? A vida toda tratando, desde os 11 anos. Estou com 26, já tem 15 anos de tratamento. De tratamento. O Rodrigo já tem uma história diferente, né, Rodrigo? Ficou diabético depois